Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Eric Cosa, estamos iniciando agora mais um web seminário, Por que construir com paredes de concreto? Estaremos juntos aqui nessa tarde para falar de um assunto tão importante, de uma tecnologia que vem se disseminando em todo o país e que pode ajudar em tempos de falta de mão de obra, uma tecnologia que pode ajudar bastante. Como vocês sabem, esse evento é uma realização do portal IC Web e uma das primeiras iniciativas da IC Academy. E que a IC Academy é a nossa iniciativa na área de educação e formação continuada dos profissionais de engenharia civil, construção e arquitetura. Aqui vocês têm o endereço do nosso site, onde vocês podem conferir uma série de conteúdos relacionados. O evento de hoje conta com o patrocínio da Força, que é uma empresa tradicional aí no segmento de sistemas de formas de alumínio para paredes de concreto, tem um papel relevante aí no desenvolvimento desse mercado e a gente agradece por nos ajudarem a proporcionar esse conteúdo para o meio técnico nacional. Bom, a programação de hoje, nós teremos uma primeira palestra com o engenheiro Paulo Karasik, fundador da PBC Engenharia, que é uma empresa de consultoria em estrutura de concreto, e na sequência, uma apresentação do Marcos Palanca, diretor comercial da Força. Nós teremos também, e vocês podem encaminhar as perguntas desde já, utilizando aí o chat, né, o bate-papo da nossa plataforma, 10 minutos de perguntas e respostas. Vocês podem formular as questões que serão respondidas pelos nossos palestrantes. Alguns avisos importantes antes da gente dar início. Esse evento está sendo gravado e essa gravação vai ser disponibilizada após a realização deste evento no portal IC Web. Esse evento também terá um certificado que vai ser enviado por e-mail, aquele mesmo e-mail utilizado no processo de inscrição. Esse envio ocorre nos próximos dias, junto com o link da gravação. A gente pede também, no final do dia, para que vocês respondam a enquete que a gente vai realizar durante a transmissão, para avaliar o conteúdo do evento. Isso é muito importante para a gente poder avaliar a qualidade daquele conteúdo que a gente está apresentando e a gente poder trabalhar para sempre melhorar nos demais. Caso vocês tenham qualquer tipo de problema, a nossa equipe estará à disposição para atendê-los, seja pelo chat, né, pela ferramenta de bate-papo, ou pelos telefones que estão aí indicados e o ramal indicado na tela. Então, se tiver qualquer probleminha técnico, não estou visualizando bem, não estou ouvindo bem, enfim, se for alguma coisa relativa à transmissão, a gente pode ajudar, ok? Bom, nós vamos então dando início às nossas apresentações. Lembrando que vocês podem encaminhar suas perguntas pelo chat. Eu quero chamar o Paulo Karasik, que vai iniciar a sua apresentação. Tudo bem, Paulo? Pode abrir a sua câmera. Opa, boa tarde a todos, boa noite, boa manhã, depende de quem está assistindo ao vivo, em que lugar do planeta, ou assistindo depois. O importante é que seja boa. Obrigado pela presença. Uma boa palestra para você. Eu vou fechar minha câmera, meu áudio, volto depois da palestra do Palanca para a sessão de perguntas e respostas. Um abraço, até já. Opa, tudo bom, pessoal? Só pedir uma ajuda técnica aqui, Eric. Só clicar no cálicezinho aqui embaixo. Que está na frente. Opa, vai atrás. Isso. Opa, vamos lá, pessoal. Sempre é uma emoção, essa é normal. Quem está acostumado é... Pronto, é isso aí. Bom, vamos bater esse papo, tá? Falando um pouquinho sobre parede de concreto, a gente vai trocar essas experiências, né? Ninguém aqui é dono da verdade, a gente tem um pouquinho de experiência nisso aí. Em termos de parede de concreto, deve ter mais ou menos umas 400, 500 torres feitas já com esse sistema. Tá?
com algumas tipologias diferentes para executar. E antes que eu esqueça, tem que mandar lembranças para a mãe, beijo para a mãe, senão depois o almoço de domingo é prejudicado, né? Mas vamos conversar aqui um pouquinho. Bom, quando a gente fala em parede de concreto, a gente vem na cabeça de bate-pronto, vai falar assim, não, é um padrão mais baixo de empreendimento. Tá? E isso não é a realidade. Tá? Claro, tem sim o padrão mais econômico, só que tem empreendimentos de médio, alto e altíssimo padrão em paredes de concreto. Por exemplo, esse que está na foto é uma obra em Cuiabá, da BC Genera, é o Brasil Beach Resort. Tá? É uma torre que hoje está mais ou menos no seu 14º pavimento em execução. São apartamentos que chegam até 170 metros quadrados, tá? Com a maior lagoa do Brasil, não pode falar que é piscina, que senão o pessoal fica bravo lá, tem 20 mil metros quadrados. Então, você vê, a gente já não trabalha só com o padrão mais econômico. Essa obra ela tem 28 andares, por exemplo. Também não é uma coisa muito pequenininha. Tá? Só para dar uma introduzida. Com relação à PBC, tá? A gente trabalha com assessoria e consultoria em estruturas. Em 15 estados brasileiros a gente já tem obra, né? Tem ou teve obra, né? Com mais ou menos 1.500 torres feitas, né? Sendo elas mais ou menos 400 a 500 torres em parede de concreto. E esse é um pouquinho da gama de fornecedores, de construtoras que a gente trabalha junto, né? Essa aqui são solos em parede de concreto, tá? Com as suas várias metodologias. Então, tem bastante gente diferente, tem gente de fora do país aí também, tem gente introduzindo o sistema. Bom, quando a gente fala em um sistema construtivo diferente, tá? Não importa ele seja parede ou se não seja parede, importa o que é industrialização e racionalização do processo de produção de apartamentos, né? Hoje em dia, a gente tem que buscar produtividade. Essa produtividade ela tem que ser sistêmica, eu não posso sempre só avaliar um item, e essa produtividade alinhada com a qualidade sempre, né? Isso é fundamental, não adianta eu fazer com pouca gente, num tempo legal, só que uma porcaria. Não adianta, tem que estar todo mundo bem alinhadinho. Atrelado a isso, uma redução de mão de obra no canteiro de obras, tá? E das possíveis manifestações patológicas, né? E hoje, por curiosidade, saiu pesquisa de idade média nos canteiros de obra hoje estão entre 40 e 45 anos. Isso já é um grave sinalizador que a mão de obra vai acabar. Já está acabando. Se a idade média está em 40 e tantos, a gente não tem pessoal trabalhando com 80 anos. Né? Então, a gente tem um baixo público entrante nesse mercado de trabalho. Né? Por N motivos, seja por melhora de questões econômicas, seja por outras atividades que geram um benefício que seja igual, mas, por exemplo, não precisa trabalhar numa obra, que a obra sempre é um lugar bem agressivo ao trabalho, né? Então, hoje, se a gente não produzir algo com produtividade e racionalização e industrialização, em muito pouco tempo a gente simplesmente não vai produzir. Tá? Tem gente que já entendeu isso e já está buscando esse diferencial. Tá? Falando um pouquinho da parede, comparando com alguns outros sistemas, ele não tem limitação de altura. Né? Um exemplo é o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, tem 880 metros de altura, todo o núcleo dele é parede de concreto. Tá? E com isso, às vezes, a gente pega alguns outros sistemas que têm algumas limitações de altura, e essa limitação de altura, muitas vezes, faz com que você não esgote o potencial construtivo do terreno. Né? Tem uma obra que a gente está estudando, por exemplo, que um sistema proposto ele teria 21 pavimentos apenas. A hora que a gente trocou ele para a parede de concreto, a gente subiu ele para 28 pavimentos e esgotamos o potencial construtivo. Né? Tudo isso para quê? Para melhorar o resultado operacional. Ninguém é instituição de caridade, né? É negócio que a gente está falando. Então, isso é
uma vertente que quem não está pensando assim, acho que vale a pena dar uma repensada em algumas questões. Essa história de parede de concreto começou em mais ou menos 1910, com o Thomas Edison, o mesmo da lâmpada. Tá? Ele começou a pensar em racionalização de construção, e é interessante porque é uma época que é fora de guerra, né? Que sempre as guerras elas são alguns fatores determinantes para a melhoria de processo. Né? Ele, antes disso mesmo, ele já começou a pensar nessa metodologia. Tá? Isso é mais uma curiosidade. A hora que a gente começa a pensar em uma construção convencional, ou seja, pilar, viga, laje, alvenaria, tá? O que vai acontecer? A gente tem nessa foto da esquerda um prédio subindo, né, a estrutura, e eu venho subindo também toda a minha vedação. Aí não tem segredo nenhum. Tá? O que acontece? Essa tabelinha no meio, a gente chama de macrofluxo, né, que é a sequência lógica para cada uma das empresas da execução das atividades. Tá? Então, eu estou subindo minha alvenaria, subindo minha estrutura, subindo minha alvenaria, daí eu vou descer minha fachada, né? Para quê? Para eu começar, a hora que eu chegar com essa fachada no térreo, começar a colocar os caixilhos. E qual que é a importância do caixilho nessa questão? É que ele é determinante para eu continuar o término da unidade autônoma, né? O término do apartamento. Sem ele, o apartamento está aberto. Então, pode ter entrada de intempéries, principalmente chuva, e vai danificar outros sistemas. Tá? Então, o que acontece? Eu vou subindo minhas atividades, paro em algum momento para descer a fachada para caixilhar. Isso me cria uma descontinuidade no fluxo de produção. Às vezes a gente vê os 4, 5, 6, 8 primeiros apartamentos, andares, parados, sem atividade alguma, esperando a fachada chegar, para depois dar uma continuidade. Isso a gente falando em fachada de argamassa, né? Então, a hora que a gente fala isso, a gente fala assim, para o sistema de fluxo de produção, entendendo como uma indústria, tá? A fachada de argamassa é um veneno, né? Porque você tem quebra de fluxo de produção. Tá? Pegando um exemplo, tá? São obras que estão em execução, as obras são em Aracaju, da Stanza. Tá? O que a gente pode ver aqui na foto da esquerda? A primeira torre, eu estou fazendo a minha estrutura, eu estou com as forminhas lá em cima, 2 pavimentos para baixo, já estou colocando o caixilho. Né? Ou seja, eu não tenho essa quebra de fluxo de produção, como a gente comentou no slide anterior. Né? Então, eu estou fazendo com esse sistema a minha estrutura, obviamente que o concreto é a estrutura, eu estou fazendo toda a minha vedação perimetral, né? Eu estou fazendo toda a minha massa de fachada, porque ela não tem a massa de fachada, a gente tem que deixar esse concreto com uma qualidade que eu só vou aplicar uma textura direto sobre ele depois, né? Isso também reduz bastante manifestação patológica. Eu já estaria chumbando o meu contramarco, né? Que nesse caso, como a forma já vem com as aberturas para colocar os caixilhos, eu já garanto o vão, que é uma das funções do contramarco, tá? E a questão do contrapiso, que na maioria dessas obras a gente não utiliza o contrapiso, a gente trabalha no processo para evitar o contrapiso. Nessa foto da direita, o que a gente consegue ver? Eu acabei a estrutura aqui da primeira torre, a torre lá de trás, eu já estou descendo fachada, ela está mais clarinha, ela está begezinha na lateral. Ou seja, no mesmo empreendimento, eu acabei de concretar e eu já estou fazendo fachada. A gente brinca que é como se fosse um prédio de 30 andares, um em cima do outro. Né? Ou seja, você tem um fluxo contínuo de produção. E isso também é bom para os empreiteiros, né? Ou para a mão de obra, porque ele não trabalha um pouquinho e para, trabalha um pouquinho e para. Ele vai andando de um pavimento para o outro. Quando a gente fala de parede de concreto, logo a gente fala assim, lá vem um caixote.
tá? Vamos discutir um pouquinho sobre essa questão de lá vem um caixote, né? Essa primeira foto da esquerda, tá? É uma foto da Lavi, é um prédio de 40 andares, aqui em São Paulo, que está em construção, e ele é parede de concreto. Quem olha duvida que isso aqui é parede de concreto, mas ele é parede de concreto, tá? Essa segunda foto do meio é uma obra da Impar, aqui em São Paulo também. Essa obra já tem de entregue 20 anos, tá? Ou seja, ele também não está falando nenhuma novidade, né? Depois a gente vem para algumas obras da Gafisa, esse que tem as laranjinhas aí no meio, que o que tem de plano na fachada é parede de concreto e essas vigas são todas pré-fabricadas, ou seja, é um processo totalmente industrializado que a gente fez. Para baixo a gente tem obras da Trisul, da Tegra, mesmo essa obra bem doida da Ezetec, que o prédio vai rotacionando nele. Ele é parede de concreto, para vocês terem uma ideia, tá? É um cálculo totalmente diferente, um dimensionamento diferente, mas ele é parede de concreto. Ou seja, dá para quebrar bem essa história de tem que ser a caixinha, né? É a hora que a gente muda um pouquinho a faixa de empreendimento. É óbvio que a gente tem fachadas um pouco mais comportadas, né, que quanto mais ela é recortada, alguns custos de construção são mais elevados, mas também não estamos falando que tem que ser um muro. Plano, tá? Você consegue criar alguns volumes e trabalhar muito com cor, né? A gente trabalha muito com cor para fazer essa questão dessa volumetria da fachada, né? E algumas empresas que hoje está na veia essa questão de fazer as paredes em concreto, né? A hora que a gente começa a pensar em ter uma racionalização de construção, né? Primeiro ponto é projeto. A gente tem que ter uma mudança drástica, firme, e isso não adianta querer alguém da pontinha lá, tem que ser top-down, tá? Por quê? Como a gente trabalha hoje, na maioria dos projetos, tá? Construções convencionais, a arquitetura é o Olimpo, tá? Com todo respeito à arquitetura, mas é o Olimpo. E todo mundo sai correndo igual um maluco para fazer arquitetura, tá? Às vezes você vê lá, pilares tem que ter 142,5 na obra. Não existe pilar de 142,5, né? Às vezes algumas soluções que dão para dar volumetria na fachada, e fala assim, pelo amor de Deus, isso vai custar tão caro, né? Será que isso vai agregar, né? Então, qual que é a disruptura que a gente vai ter aqui? Primeiro, todo mundo trabalha no mesmo nível, pensando no produto, tá? Então, tem estrutura, tem vedações, tem instalações, tem arquitetura, e aí entra um tempero muito especial, que é a parte da execução. Seja a execução equipe de obra, seja a execução fornecedor, tá? Eles têm que participar desse desenvolvimento, tá? Paulo, mas é difícil eu chamar um fornecedor para participar do projeto? Tá bom, chame uma equipe de obra que você tenha para dar os pitacos, porque ele vai conseguir falar assim, putz, ó, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo fazer. Ou seja, aqui a gente começa trabalhando, um cedendo aqui, outro cedendo ali, trazendo no final um produto melhor, tanto para o cliente externo, como para o cliente interno, que é a construtora, numa rentabilidade melhor e numa melhor execuibilidade do empreendimento, tá? E esse é, acho que, um dos itens mais importantes. E esse slide não vale só para parede de concreto, não, tá? Se a gente pensar bem, isso vale para o mercado convencional também. Tá? Hoje a gente tem um sério problema de obras hoje, porque tem esses problemas de projeto não se bicarem, e infelizmente todo mundo perde. É o quadrante mais interessante, é o perde-perde. Estamos de parabéns. Falando um pouquinho da solução estrutural, tá? Peguei aqui uma planta de um apartamento tipo, de um pavimento tipo, que são 8 apartamentos por andar, tá? São 4 nas pontas e 4 no miolo, tá? Só um exemplo, tá? Eu chamo de estrutura grau 1, que é essa verdinha aqui, na qual eu tenho a parede de concreto só na minha envoltória da torre. Onde a gente tem caixa de escada, caixa de elevador, a gente tem uma estrutura convencional.
E entre essa região do núcleo e a parede é uma laje plana corrida. Tá? Tem outras empresas, por exemplo, que já fazem esse núcleo também em parede de concreto. E falam assim, pô, eu não tenho, nesse tipo de obra, eu não vou ter nada de alvenaria, eu não vou ter nada de mão de obra mais artesanal, vou fazer meu núcleo também em parede de concreto. Tá? A hora que aparecem esses vermelhinhos, são geralmente em divisa entre as unidades, tá? Mas daí não é muito uma opção de construção, é uma opção técnica de dimensionamento. Às vezes a gente tem um prédio muito esbelto e a gente precisa contraventar esse prédio. Então, por isso que a gente coloca algumas paredes. Somando a esse, a gente vem para um outro pulo, que é que todas as divisas entre unidades ou com a circulação também são em parede de concreto. Né? A envoltória da unidade é parede de concreto. Esse é um produto hoje que vem nadando de braçada, tá? Em apartamentos mais compactos, tá? E isso combina com drywall. Né? E para prédios um pouquinho mais baixos, seja os térreos mais 3, térreos mais 4, a gente trabalha com todas as paredes, ou na sua maioria das paredes em concreto. Por quê? A gente faz a estrutura tão rápido que se eu for colocar a vedação para fazer, seja ela em drywall, seja ela o que for, eu perco muito prazo. Um térreo mais 4, por exemplo, a gente sobe a estrutura da torre em 10 dias. Né? Imagina se eu coloco uma atividade que dura uma semana a mais nessa brincadeira. Né? A gente perde uma eficiência do processo construtivo como um todo. A gente tem que conseguir entender aonde ela vai bem, aonde ela vai mal, ou é uma mescla, mas isso é muito importante. Tá? E isso não é, muito disso não é por projeto de dimensionamento de estrutura, é por sistema construtivo que a gente opta. Mostrando um pouquinho dessa questão de parede de concreto, quando a gente tem, por exemplo, salão de festas, áreas de vivência debaixo da torre, estacionamento debaixo da torre. Como que ela funciona estruturalmente, a parede de concreto? Num macro, tá? São vários pilares e várias vigas, né? Os pilares, por exemplo, nessa foto da esquerda, são entre os caixilhos, é um monte de pilar que desce, né, na vertical. E entre os caixilhos, na verdade, são um monte de vigas, né? E isso, o que gera para a gente? Uma possibilidade, da hora que eu chego lá embaixo, de conseguir abrir alguns vãos, sem precisar fazer transição, porque eu simplesmente uso essa viga, que já está embutida na parede, para fazer uma transição, sem necessidade de espessura de viga maior. Tá? Assim, mas Paulo, eu preciso ter o meu subsolo completamente livre, para fazer uma loja, para fazer salão de festa, sei lá o que for. Tá bom, a gente vai ter um pavimento de transição. Tá? E daí que a gente procura fazer? A gente procura trabalhar com menos parede possível, porque daí a transição vai ser só, por exemplo, na borda do prédio. Eu não vou ter transições internas. Tá? Então, isso vai muito de empreendimento para empreendimento. E aí, a gente começa a voltar naquela questão. A arquitetura tem que ceder para um lado, a estrutura ceder para o outro. Não ser um impositivo. Impositivo todo mundo vai perder. Falando um pouquinho das tipologias de execução, tá? Isso vai remeter muita gente para a parte de forma. Tá? A gente tem uma execução que a gente chama de monolítica, que é na qual eu concreto minhas paredes e lajes do mesmo trecho ao mesmo tempo. Tá? E eu tenho a execução com o sistema gangform, né, que a gente fala que é a execução cruzada, na qual, de um lado da torre, eu estou fazendo as paredes, do outro lado da torre, eu estou fazendo lajes. Eu vou xizando ela. Tá? Mas hoje, acho que o nosso foco principal é falar um pouquinho do monolítico. Tá? Ambos são parede de concreto, tá? Mas ambos funcionam. Cada um tem o seu perfil mais adequado, tá? Mas vamos focar um pouquinho mais no monolítico hoje. Essa é uma obra, tá? Que a MRV fez aqui em Pirituba, em São Paulo. Tá? É um mundo de prédios, essa obra é gigantesca. Tá?
que a gente consegue ver aqui, por exemplo? A gente consegue ver que eu estou montando formas de um lado da torre, e do outro lado eu já estou transportando elas para fazer um novo ciclo, ou seja, eu vou rebatendo elas. Tá? Mas essa foto é mais interessante para a gente ver que um empreendimento gigantesco, uma torre gigantesca, se faz em parede de concreto. Tá? Não precisa ser aquelas torrezinhas, sempre o térreo mais 3, térreo mais 4. O que a gente procura fazer? A gente não vai fazer o pavimento inteiro em etapa única. Até porque eu vou ter, se eu vou fazer ela em etapa única, eu vou ter ociosidade de mão de obra, seja ela de montador de forma, seja ela de armador, eu vou ter ociosidade de mão de obra de instalação e eu vou ter uma concretagem com um volume muito grande. E é desnecessário isso. O que a gente procura fazer? A gente trabalha com duas nomenclaturas. O joguinho, que são 2 apartamentos por vez sendo executado, e o jogão, que geralmente são 4 apartamentos por vez sendo executado. Né? No joguinho, que é essa da esquerda, o que eu vou ter? Eu vou estar fazendo meus 2 apartamentos junto com a caixa de escada. No primeiro lado aqui de baixo, eu estou subindo a armação. Depois eu concreto aqueles 2, pego essa forma, rodo para cá. Né? No jogão, o esquema de funcionamento é o mesmo, só que eu faço 4 apartamentos, que é essa foto da direita, né? Eu faço 4 apartamentos e rodo para mais 4 apartamentos. Tá? O joguinho, a gente faz esse ciclo reloginho todo dia. Tá? Essa concretagem é diária. O jogão, ele já pede um pouquinho mais para ser uma concretagem a cada 2 dias. O fazer o jogão diariamente, putz, tem que estar com a equipe muito redondinha, muito redondinha. E também uma coisa que a gente tem que pensar nisso aí é o meu entorno. Tá? Se eu vou fazer o jogão, quando eu tenho um volume de concreto maior, às vezes meu tempo de concretagem é maior. Será que minha vizinhança vai permitir eu fazer isso? Né? Por exemplo, naquela primeira foto que a gente falou lá de Cuiabá, a gente tem 2 empreendimentos entregues no mesmo condomínio, já entregues. Então, eu não posso estender, além das 6 da tarde, a concretagem, porque eu estou me dando um tiro no pé, né? Porque as outras 2 torres já são nossas, né? Então, eu não posso atrapalhar com o meu próprio vizinho, que é o que está comprando o meu empreendimento. Como a gente estava falando de concretar todo dia, né? É fácil concretar todo dia? Não, não é fácil. E ninguém espera que seja fácil. Mas para isso a gente precisa ter planejamento e controle. Tá? Esse planejamento é a NASA que precisa fazer? Não é a NASA que precisa fazer, não. Mas a equipe tem que comprar esse planejamento, entender que ele é execuível, né? E agir, se tiver algum desvio, agir rápido, senão você vai perder o ciclo. Tá? Então, o que a gente aparece aqui? Tá? Aparece ciclo primeiro dia e ciclo segundo dia. Assim, pô, Paulo, mas acabou de falar que concreta todo dia. O que a gente faz? Num lado, a gente está falando de armação, que é a parte de cima, né, o primeiro dia. A parte de baixo é o segundo dia, ou seja, para aquele lado da torre, eu vou trabalhar 2 dias. O primeiro fazendo armação e o segundo fazendo a parte da forma e concretagem. Né? Então, a gente abre bem o ciclo, item a item, né, para a gente conseguir monitorar, para saber se tira algum desvio, aonde eu preciso agir. Né? Não é, eu acho que a armação atrasou. Não é que eu acho, eu tenho que saber onde a armação. Se foi a armação que atrasou, às vezes a gente acha que é a armação e não tem nada a ver com a armação. Né? Então, é um reloginho bem certinho. A parte das formas, a gente tem que começar no primeiro horário, tá? Porque senão a gente vai estender a concretagem à noite. Então, a gente trabalha literalmente das 7 às 6 da tarde, tá? Finalizando com essa parte do concreto. Então, tem todo o ciclo bem abertinho, bem com calma. Não vale a pena agora abrir item a item desse, para não ficar maçante, mas quem quiser depois com calma olhar esse ciclo, ele é bem mastigadinho e é um ciclo que hoje a gente executa muito esse ciclo, tá? Várias empresas executam, não é o Paulo se executa assim, não. O mercado executa esse ciclo, tá? Não adianta eu falar de tudo.
Falando um pouquinho do ciclo, tá? Na parte de armação, a gente trabalha com essas bolachinhas redondas que estão no piso aí, que ele funciona como se fosse o gastalho invertido. O gastalho está dentro da parede. Por quê? Depois eu só vou chegar com a forma e vou prensar como se fosse um sanduíche. Essa bolachinha é uma bolachinha plástica, né? Um espaçador plástico. Tem N fornecedores hoje, não é exclusividade nenhuma. Tá? Então, depois que eu coloco essas bolachinhas, eu vou fazer a marcação das paredes, eu vou subir toda a minha armação, preferencialmente a tela que a gente usa, né? Colocando os reforços no vão que precisar, e minha parte de instalações elétricas, eu já estou subindo junto. Então, a gente já vê, todas as caixinhas são caixinhas que são estanques, né? Com toda a parte do meu conduíte, eu também já vou eletroduto, né? Que já vou montando ao mesmo tempo. Por que isso? Porque depois eu vou pegar todas as minhas formas que eu estava concretando, vou desformar e venho para esse lado onde está a minha armação. Um pouquinho diferente da estrutura convencional, que a gente faz um pouquinho de forma, entra com a armação e fecha. Nesse aqui não, a gente vem com a armação de parede primeiro, depois vem com forma, depois termina com a armação de laje. A gente pode ver na primeira foto essa questão. Estou fazendo minhas formas das paredes, né? Nessa segunda foto eu já entrei com forma de laje, né? E eu vou começar a fazer a parte de instalações de forma de laje. E a terceira foto é um visual de como fica por dentro das formas, né? É uma forma que a gente tem que tratar com muito carinho, tá? São formas que têm uma garantia, uma vida útil considerável. Tá? Eu geralmente trabalho na faixa de 400 usos dessa forma, só que você tem que tratar bem. Ela não é baratinha, tá? Material por material, ou seja, eu tenho que tratar bem, então tenho que limpar ela depois de concretagem, não vou ficar entortando ela. Tá? Então, a gente tem um passivo grande aí. Depois, eu vou fazendo esse jogo, né, de um lado para o outro. De novo, nessa foto da direita, a gente tem 8 apartamentos por vez. Então, eu vou concretando um por um. Tá? A gente já trabalhou o cronograma da obra para trabalhar esse um por um. Porque o um por um, o apartamento já tem 100 e tantos metros quadrados, não é pequenininho. Tá? Agora, vamos mostrar um videozinho para vocês do ciclo. O que a gente consegue ver nesse vídeo aqui? Eu estou, de um lado, montando a forma, né? O lado de lá está montando a forma, o lado de cá já estou concretando. No dia seguinte de manhã, eu vou inverter. A armação vem para um lado e a forma vai para o outro lado. Agora está do lado de cá a armação e a forma está do lado de lá. E eu vou concretando todo dia. Vocês podem ver pela data e pelo horário, ó, a gente já começa cedinho a trabalhar. A gente falou das 7 horas da manhã, vai trabalhando cedo, cedo, cedo. Senão, não faz o ciclo. Tá? Milagre não dá para fazer. Tá? E um dos milagres que a gente faz nesse ciclo é o concreto. Vou pedir o vídeo do concreto, por favor. O concreto que a gente trabalha é um concreto autoadensável. Ele parece um sucão. Tá? Esse concreto autoadensável, o que a gente faz? Quando você lança ele, ele tem a capacidade de permear por toda a forma, tá? E com isso a gente ganha velocidade de concretagem e não preciso fazer vibração dele, tá? Então, o que é importante também, uma coisa do autoadensável, tá, gente? Não é toda concreteira que sabe fazer o autoadensável. Então, a gente tem que ajudar eles, tá? E não é demérito nenhum isso, tá? Então, o que a gente recomenda sempre? Sempre que for trabalhar com autoadensável, contrate pela obra um tecnologista de concreto. Tá? A gente vai colocar ele junto com a concreteira para desenvolver esse traço, tá? Porque se esse traço não estiver ok, tudo que a gente planejou e trabalhou durante o fluxo
não vai ficar legal. Tá? Então, por isso que a gente tem que contar com a ajuda de alguém que esteja mais experiência nessa questão. Fizemos nosso ciclo, desformamos toda a estrutura, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas tratativas que pode ter algum probleminha. Né? Pode ter aparecido alguma fuga de nata, pode ter alguma rebarba entre formas. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tampar as gravatas. As gravatas são os elementos que fazem o travamento das formas. Né? A gente faz o tamponamento desses rasguinhos das gravatas. Tá? A gente chama de estucagem, que é a regularização. Né? A gente pode ver algumas manchas mais escuras na foto, que é onde teve algum problema, né, de estrutura, e não tem problema nenhum mostrar. Está mostrando a realidade. Tá? E está passando um impermeabilizante ao redor do caixilho, tá? E onde tem essas gravatinhas. Por quê? Ao redor do caixilho, por mais que a gente coloque um reforço de armação, pode abrir aquela fissurinha a 45 graus. Se ela abrir, né, a gente está pelo menos impermeabilizado. O morador não vai ser prejudicado com isso. Né? Então a gente tenta impermeabilizar qualquer entrada de água aí. Mostrando um pouquinho só da fachada, tá? Pegando prédios altos, que são os que mais usam a forma, né? A gente pode ver que a gente consegue uma geometria muito interessante, tá? Só que vale ressaltar uma coisa: essa geometria interessante, a forma não faz milagre. Se a gente não controlar a execução, se não for lá verificar se está montado certinho a forma, a dimensão está certinha, não tem folga entre os painéis, isso aqui vira uma minhoca. Tá? E é uma minhoca aqui sem massa. Então, vai ser entregue uma minhoca para o cliente final. E geralmente a gente não quer entregar uma minhoca para o cliente final. Né? Então, a forma ajuda sim, muito, até porque ela é toda de encaixe, só que vale a gente com mão de obra de canteiro de obra, não o montador de forma, a gente como engenharia, ir lá e verificar esse processo. E do lado direito aí é uma fachada que já está texturada, né, e tem as suas pinturas diferentes, né, de acordo com o produto que quiser, mas é uma fachada que, batendo o sol, que é onde entrega as irregularidades do sol que entrega, né, então você vê que fica uma qualidade muito interessante. Tá? E essa forma que está fazendo essa fachada aí, ela já está mais ou menos com 100 usos. Então, não é uma forma que é novinha, não. Tá? Então, você vê que mesmo depois de 100 usos, ela continua com uma qualidade bem interessante. Para as vedações internas, sempre procurar trabalhar com drywall, né? Porque a gente está falando de processo construtivo, produtividade, industrialização. O drywall é uma realidade hoje, tá? E o drywall bem feito, tá? Não é parede de gesso acartonado, então tem que ter projeto, tem que saber onde estão os reforços, né? A parte de instalações, quando dá, a gente consegue forrar o apartamento inteiro e trabalhar todas as instalações no entreforro, seja elas hidráulicas ou elétricas, mas o pulo do gato estão nos kits, né? Seja o kit de hidráulica com o PEX, né? Geralmente obra de velocidade, se você trabalhar com tubulação rígida colando, não existe velocidade com isso, né? E mesmo estanqueidade. Então, o PEX é realidade hoje. Os kits elétricos que a gente já ou monta na obra ou compra de alguns fornecedores, ele já vem todas as caixinhas conectadas com os eletrodutos, tá? Isso é uma realidade. E também o PEX para o gás, também, né? Claro, uma mangueira específica para o gás, mas também a gente consegue tirar do concreto esse gás, dependendo um pouco da concessionária de cada região, né? Essa foto da direita superior, a gente teve que as instalações estão embutidas na laje, que é a realidade da foto de baixo. A gente está concretando a laje, essa é uma obra da RDZ com a IBEM lá em Campinas, né? Então, todos os eletrodutos passados aí, as instalações estão passadas e o concreto já está sendo lançado. Tá? Não tem segredo nenhum nessa questão. Um item importante, a hora que a gente começa a industrializar nosso processo, a parte de manifestação patológica, na parte de instalações, estou trabalhando com kits, ou estou trabalhando com PEX, o número de
de assistência técnica é menor, né? A parte de fachada, eu não tenho massa na fachada, então a minha manifestação patológica de fachada é menor. Vedação também é drywall, então não vou ter aquela questão de o encunhamento da alvenaria não ficou bem feito, estourou, eu vou ter menor. O contrapiso, a gente não tem contrapiso, ou tem reduzidamente o contrapiso, então também vou ter menos manifestação patológica dele. Os caixilhos, geralmente, a gente tem muito problema quando a gente tem o vazamento dele no contramarco, né? Como a gente não tem contramarco, também a gente vai ter uma menor assistência técnica pós-obra nos caixilhos. E a estrutura, né, que ela é uma estrutura monolítica, então também ela está muito mais amarrada em si para ter algum probleminha na execução. Bom, pessoal, deixar meus contatos aí com vocês, tá? Quem quiser, a gente está à disposição. Mais uma vez, agradecer a força e o Portal AC Web, e parabenizar o Portal AC Web por essa iniciativa, que acho que é sempre válido a gente disseminar um pouquinho de conhecimento. Vamos lá, pessoal, estamos de volta, agradecendo a palestra do Paulo Karasik. Nós vamos direto agora à segunda palestra do dia, com o Marcos Palanca. Palanca, você já pode abrir sua câmera. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Eric. Maravilha, vamos fechar aqui, Palanca, e a gente retorna na sequência. Já temos várias perguntas aqui no chat, a gente volta para... Aí nos juntamos ao Paulo. Sobraram alguns minutos aqui para a gente falar um pouquinho da força. Vamos lá. Até já. Então, bom, pessoal, nesses próximos 10 minutos aqui a gente vai falar um pouquinho da força, da história, de como que a gente está aqui no Brasil. Agradecendo também ao Karasik, que, enfim, falou muito bem sobre o sistema. E Força é uma empresa colombiana, quem conhece sabe, muitos brasileiros já conheceram nossa planta, nossa casa matriz, né, que fica nos arredores de Cali. É uma fábrica ampla, com divisões de produção, corredores e áreas de pesquisa e desenvolvimento. É uma empresa que foi fundada em 1995 por 2 engenheiros mecânicos, né, vislumbrando aí a demanda habitacional que tinha na Colômbia naquela oportunidade e a escala também proporcionada. Em 98, a empresa começou a internacionalizar, primeiro fornecimento ali na América Central, na Guatemala. Em 99, a Força participou da reconstrução da Armênia, que foi uma cidade atingida pelo terremoto lá na Colômbia, o que é interessante, porque a parede de concreto, além da questão produtividade e tudo mais, ela, fora aqui do Brasil, na América do Sul, tem esse viés, ou seja, é um modelo estrutural também mais robusto, né? A gente chegou no México em 2001, também com uma escala gigantesca, né, habitacional, passando pela Europa, na Espanha em 2005, até chegar aqui no Brasil em 2007, um projeto conhecido como Bairro Novo Cotia, lá com milhares de apartamentos e casas e diversas tipologias arquitetônicas, né? Chegamos também na Ásia em 2011, no Irã, participando desse primeiro projeto. Em 2012, a Força remodelou completamente a fábrica, até, né, é o que a gente tem mais atual lá na Colômbia, ampliando capacidade produtiva e preparando a empresa para os desafios das exportações. Em 2014, a empresa se enveredou pelos projetos de infraestrutura, sobretudo na Colômbia, Equador e até o Peru. Em 2015, pensando em extrair o máximo desse sistema construtivo, a gente lançou o produto Força Plus,
no intuito de reduzir a quantidade de acessórios por metro quadrado de forma e a quantidade de ancoragens e, portanto, oferecendo também o melhor acabamento, né? Em 2016, a Forza começou a produzir esse sistema no Brasil, né, através de uma aliança, de uma parceria. E em 2016, a gente finalizou o desenvolvimento do sistema trepante, pensando já em edifícios altos. Tá? Em 2017, a gente começou a construir também na Arábia Saudita, com outro desafio, e, enfim, os desafios lá são, além dos culturais, são desafios também de projeto, desafios de engenharia. Né? E o Brasil, em 2018, se tornou um dos mercados mais importantes para a empresa, se tornando o principal mercado a nível de vendas. Né? E atualmente a gente está com a fábrica própria no Brasil, possibilitando inclusive a aquisição desse sistema via BNDES, via financiamento local. Tá? Atualmente a gente está presente em mais de 30 países, já foram aí ao longo desses anos mais de 6 milhões de unidades construídas com o sistema Força. Aqui no Brasil a gente estima algo em torno de 800 mil unidades. Né? Temos essas 3 plantas, as 3 fábricas, a fábrica do Brasil com a capacidade de produzir 3.800, podendo chegar a 5.000 metros por mês de produção de formas. Tá? E aqui a gente começa a mostrar algumas obras. Foi legal a palestra do Paulo Karasik, porque isso aqui vai ilustrar como a gente pode desmistificar a questão de projeto. Né? Então, esse projeto nos Estados Unidos, a gente consegue ver uma repetição em termos de unidades, né? De apartamentos, porém com uma arquitetura legal, né? Com uma esquadria bacana, com sacada, ou seja, laje em balanço. Muita gente tem dúvida disso ainda, né? Se é possível fazer uma laje em balanço com forma de alumínio, e sim, é plenamente possível. Então, aqui esse projeto para mostrar. Os desafios arquitetônicos também. Aqui esse projeto que a gente executou no México, ele tem concreto aparente, ele tem laje em balanço, semi-balanço, enfim, características, né, de fachada que vão mudando pavimento por pavimento. E mostrando até um efeito acordeon que a gente conseguiu fazer na forma, enfim, nas paredes da fachada. Né? Mostrando também um outro tipo de padrão. Isso daqui é um complexo turístico, hoteleiro, em Tulum, no México, com concreto aparente. Né? Foi entregue desse jeito que vocês estão vendo. Você tem o dormitório em concreto aparente, sala e tudo mais. São as outras possibilidades que esse sistema possibilita. Temos elementos arquitetônicos também. Esse foi o projeto da Guatemala. A gente consegue perceber molduras feitas em forma de alumínio, pilares estilo grego-romano, bow window, laje inclinada e tudo mais. E aqui, obras horizontais de médio e médio-alto padrão, um condomínio de casas no Uruguai, feito com um sistema construtivo. Tá? Aqui você tem a composição arquitetônica, de novo, voltando na história da esquadria. Você tem uma certa liberdade também arquitetônica no sistema construtivo, não é uma coisa tão travada como muitos imaginam. Né? Arábia Saudita, aqui está o desafio. Nós temos uma questão lá de projeto que é o gradiente térmico, né, que é bem elevado, pode chegar a 40 graus e pode ir a 2 graus também. Então, nós temos diferentes espessuras de parede e pé direito alto também, volumes de forma assim, absurdos. Né? São residências com áreas de 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, enfim, um estúdio na Arábia Saudita tem 150 metros quadrados, são os 25 metros quadrados de São Paulo, né, e por aí vai. Mas isso é o resultado, né, de uma obra dessa entregue, e isso daqui equivale
ao nosso faixa 1, faixa 1,5 residencial horizontal aqui do Brasil. E isso é o faixa 1,5 da Arábia Saudita, que é uma casa de 3 andares, né, com 240 metros quadrados. Aí nós voltamos aqui ao Brasil para mostrar empreendimentos grandiosos. Isso é um faixa 1 aqui do Brasil, na cidade de Pelotas, 1.540 unidades. Essa forma já passou 750 usos. Atualmente já está passando de 800 usos, na verdade. Né? E aqui também para mostrar que um empreendimento, por exemplo, dentro de São Paulo, com 26 pavimentos, pode ser concluída a fase de estrutura em menos de 6 meses. Lembrando o que o Paulo falou, aqui já subiu vedação junto, na forma. Então aqui já fez fachada, já fez vedação e divisórias também entre apartamentos. Tem um conjunto de drywall aqui também. Um outro empreendimento, esse de 4 torres de 19 pavimentos, a estrutura concluída em 9 meses, das 4 torres. Com 2 jogões de forma. Aqui tem o conjunto gangue e o trepante, utilizando grua. E, por fim, torres de 18 pavimentos sendo concluídas a cada 2 meses. Essa obra está em Campinas, uma obra da HM Engenharia. Tá? Então, pessoal, espero ter aclarado mais um pouquinho da nossa história. Deixo aqui os nossos contatos por região do Brasil. Muito obrigado mais uma vez, agradeço a esse web. Olá, pessoal, estamos de volta. Queria agradecer ao Palanca pelas informações sobre a Força. Como eu comentei, é uma empresa que tem um papel relevante aí na história recente, né, desse sistema construtivo no Brasil. O Paulo já abriu a câmera dele, então a gente já pode começar imediatamente com as perguntas, que não foram poucas aqui. A gente tem um volume legal aqui e considerável de questões. Vamos lá, começando pela uma pergunta do Giovanni Francelino. Eu acho que tem impressão, os dois podem responder, mas tem impressão, Palanca, que pode ser talvez interessante aí, em relação à Força. Como é que o mercado que fornece e desenvolve produtos que atendem aos métodos mais convencionais de construção está lidando em relação à técnica construtiva de parede de concreto? Ele está dizendo assim, do ponto de vista estratégico, competitivo, como é que pode ter um adequado equilíbrio nesse sentido? A gente começa falando sobre a concepção, né? O Paulo falou também. Acho que a primeira coisa é mudar a maneira de projetar, entender que esse trabalho ele é feito em conjunto. A gente está caminhando para o universo da escassez de mão de obra, onde a gente precisa da engenharia. Né? Então, o convencional, a parede de concreto, hoje já é o modelo convencional de construção. Né? Então, a Força já está no Brasil há 16 anos. Então, a gente entende que a partir do momento que a gente tem uma norma, que é a norma de parede de concreto, lá de 2012, né? Completando 11 anos e já com uma revisão feita no ano passado, entende que já é o modelo convencional. Não é mais aquela época do SINAT. Né? Exatamente. Então, como encarar isso? Primeiro, obviamente, é entender que mudou a maneira de projetar. A gente precisa pensar a nível de produto e a nível de negócio. Pergunta para o Paulo, é do Paulo Borges. Ele pergunta, essa pergunta é bastante frequente, sobre o nível de isolamento acústico das paredes de concreto. Bom, excelente pergunta, Paulo. Um prazer sempre. Geralmente, quando a gente tem a questão das paredes, tá? Ou qualquer vedação, lendo como vedação, o problema não está na parede. Ele está na porta, ele está no caixilho, ele está, às vezes, em uma caixinha de instalações de elétrica fundo a fundo com outra caixinha, né?
porque pela parede o desempenho dela é muito bom, muito bom. Então, esses outros subprodutos é que é onde estão os locais que têm que ser bem analisados, um foco maior. A parede em si, ela é muito tranquila com relação a isso. Perfeito. Uma pergunta nesta linha, os dois podem ter vontade para responder. Rodrigo Santiago Loureiro Silva, ele está falando sobre o atendimento da norma de desempenho, né? Se a construção monolítica ajuda de alguma forma a atingir melhores resultados. Lembrando que a norma de desempenho tem um foco também nessas questões de acústica e de térmicas também, né? Então, eu queria que vocês comentassem a respeito. Pergunta do Rodrigo Santiago Loureiro Silva. Bom, pegando o gancho, então, excelente pergunta também, Rodrigo. O único item que a gente tem que observar um pouquinho mais, quando a gente fala de parede de concreto em relação à norma, é o térmico, tá? Porque o concreto, ele não é o melhor amigo do homem nessa questão, porque ele demora muito para esquentar, mas quando ele esquenta, ele demora muito para esfriar, e a recíproca é verdadeira, tá? Só que também a gente tem que pensar na hora de projetar e desenvolver um produto que, por exemplo, não adianta eu em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, fazer uma fachada marrom escura, porque, inclusive, no convencional ela não passaria, tá? Mas na parede de concreto ela é um pouquinho mais diferente. Nessa obra que a gente comentou de Cuiabá, e para quem não conhece Cuiabá, as temperaturas lá são elevadíssimas, 43 graus é uma temperatura normal lá, tá? A gente está utilizando uma tecnologia AFES, que é como se fosse uma vedação térmica, tá? É um isopor, vamos falar assim, né? Só para ficar mais fácil, mais tangível, colado na fachada inteira, para a gente ter um desempenho térmico adequado para esse sistema. Mas a gente está falando que é Cuiabá, um negócio de 43 graus, tá, gente? Não é que não todas as paredes de concreto vão ter isso. Não, não é. Para com isso, tá? Não entra na neura, não. Tá? Os outros itens funcionam como qualquer outra edificação. Eu quero complementar, se o Eric me permite. Quando ele falou em desempenho, tudo bem, desempenho térmico e tal. Eu vou recordar que aqui na América do Sul, o Brasil foi o último país a implementar o sistema construtivo em parede de concreto, sabendo-se que aqui na América Latina a gente tem problema de sismos no Chile, no Equador, né, no Peru e na Colômbia. E esses países utilizam obrigatoriamente o sistema construtivo em parede de concreto pelo desempenho estrutural que ele oferece. Tem duas perguntas aqui. Uma é do Leandro Morila e outro do Jefferson da Silva, relacionadas ao BIM. Então, eu vou tentar juntar numa pergunta só para vocês. Do Leandro, ele fala: vocês têm usado a metodologia BIM nos projetos de parede de concreto? Quais têm sido os desafios e oportunidades em caso positivo? E nessa mesma linha do BIM, Jefferson da Silva pergunta: para industrializar a construção, é importante a utilização da metodologia BIM? Então, queria que vocês abordassem essas Começo. Vai lá. Começo essa. Sim, a gente tem recebido projetos em BIM e o desafio está justamente na compreensão do que é o BIM, né? Hoje. Então, na verdade, a gente recebe algo que dizem ser BIM, mas quando a gente se aprofunda, a gente percebe que não houve compatibilização. Então, aí o BIM não começou ainda. Tá? Mas o BIM tem tudo a ver com o sistema de construção industrializado. Tá? Então, tem tudo a ver com parede de concreto, e eu diria que é muito simples modelar, né, uma estrutura em parede de concreto no BIM. O problema está no modelar o que vem antes e o que vem depois, que também não é difícil, mas precisa ter essa compreensão, esse nível de compreensão para a gente poder começar a trabalhar e entender todas as vertentes do sistema através do BIM. Só para completar, o BIM é uma ferramenta, né? Eles por si só não faz nada, né? Então, e tem muita gente, por exemplo, vou dar um exemplo da Prestes lá em Ponta Grossa, né? Curitiba, Ponta Grossa.
que não é uma empresa nacional, mas tem potencial para ser, tá? Mas eles estão fazendo um trabalho fantástico usando a ferramenta BIM. Então, você tem o BIM, que é a modelagem do 3D, só que eles estão já fazendo as camadinhas. Então, por exemplo, se eu tenho a parede, ele está colocando a camadinha que reveste a parede. Por que ele vai colocar a camadinha que reveste a parede? Porque ele consegue extrair o quantitativo disso aí, né? Ele consegue simular a execução da obra, né? Então, você consegue otimizar cada vez mais. E como muito bem o Palanca falou, se a gente está falando de racionalização e industrialização, a gente tem que mudar o patamar, né? Porque está concretado. Depois você não faz, você não tem como mexer. Ah, não, faltou um furo. Cara, não tem como faltar um furo. O negócio tem que sair redondo, né? Paulo, uma pergunta aqui do Alexandre Vargas. Qual é a recomendação de limpeza da estrutura de concreto em relação ao desmoldante para a execução do revestimento de acabamento? Bom, Alexandre, uma boa pergunta que aparece bastante essa. Vai muito também da questão do desmoldante, tá? Existem hoje vários tipos de desmoldantes, mais diversos fornecedores, mais diversas composições, tá? Na hora de a gente escolher esse desmoldante, se a gente escolhe um que, na composição dele, ele vai afetar essa aderência, eu tenho que lixar essa minha superfície toda. Então, a gente tem que fazer o seguinte, eu tenho que procurar trabalhar com um desmoldante que não me prejudique essa aderência. Porque lixar toda essa parede, primeiro, é uma área grande, né? E segundo, se eu não lixar por algum motivo, eu vou ter um problema de patologia depois. Então, a gente tem que tentar matar lá na origem, né? É a mesma coisa quando a gente faz a cura química, né? Que, por exemplo, cura é um item obrigatório por norma, tá? Muita gente não faz, né? Deixa só para São Pedro quando chove. Isso é um crime hediondo, né? Então, por norma, a gente fala assim, eu tenho que fazer a cura do concreto até ele atingir 15 MPa. Só que eu tenho produtos base acrílico e base parafina. O base parafina, nada gruda nele, né? Então, tem que ser um base resina, né? Para você não precisar tirar ele também depois, para não prejudicar a aderência. Quer complementar, Palanca? Não, perfeito. Então, já é importante estudar isso antes, né, na verdade. Então, você pode fazer caracterização do concreto e, por que não, do desmoldante, né? É legal testar o desmoldante antes e as diferentes opções que a gente tem no mercado. Tá? Então, nessa linha que você estava falando da cura, Paulo, o Gabriel Osterman pergunta qual o tempo de cura do concreto, especialmente para o concreto das paredes? Assim, para fazer a cura de parede, tá? Eu só acredito na cura química. Por quê? Ninguém vai ficar molhando o concreto, né? E a cura ela tem que ser intermitente, ou seja, ela não pode parar. Não adianta eu molhar, secou, para de fazer cura, né? Então, a hora que você aplica esse produto químico, você aplicou uma vez, aí tem fornecedor que pede 2 demãos, mas é uma demão cruzada logo após a outra, praticamente, esquece, nunca mais você precisa voltar lá para fazer cura nenhuma. Tá? O cura molhar em parede de concreto não existe. Tá? E também não existe não fazer cura, tá? Porque a gente está ferindo norma, não é nem outro item. E pensar nos 15 MPa. Como a gente trabalha, geralmente, com concretos que são mais aceleradinhos, pelo processo de execução da estrutura, esse 15 MPa é muito rápido que a gente atinge também, mas a gente tem que desformou aplicar a cura. Palanca, uma pergunta aqui do Bruno Radlich, depois o Paulo quiser complementar também. Qual a vantagem da utilização de parede de concreto para edifícios com mais de 40 pavimentos? Primeira é estrutural. A primeira, sem dúvida, é estrutural. A segunda, obviamente, ciclo. A gente vai conseguir otimizar o tempo dessa estrutura de 40 pavimentos num desenho estrutural mais condizente com o que esse empreendimento necessita. Bem, pegando só um gancho nessa do Palanca também, assim, se a gente for fazer uma conta rapidinho, tá? Para esses edifícios altos, tá? O consumo de concreto e a taxa de aço, elas são muito próximas do que seria a estrutura convencional já.
já teriam pilares paredes muito grandes. Então, o que a gente está fazendo? Eu estou pegando 2 pilares parede, por exemplo, com 3,5 metros de comprimento e unindo eles. Né? Primeiro, eu vou deixar eles mais fininhos. Já começa daí. Tá? Então, meu consumo de concreto e aço é menor, igual, às vezes até um pouquinho menor. Tá? Em termos de prazo de obra, se você for fazer uma conta burra, tá? Você tira o prazo de fachada da obra. Tá? Então, você vai tirar 7, 6 meses de obra nessa brincadeira toda. Aí você tem todo o custo de construção e custo do negócio, né? Porque é o repasse, geralmente, que você traz para casa 6, 7 meses antes. Ou seja, vai precisar de forma de qualquer jeito, vai precisar de muita forma de qualquer jeito. A diferença é que você vai trabalhar com uma forma industrializada. É isso. Legal. Tem duas perguntas aqui, uma da Fernanda Machado de Campos e outra do Rodrigo Felício, sobre drywall. A Fernanda fala o seguinte: fiquei com uma dúvida se a parte interna dos edifícios é feita totalmente em drywall, se tem algum diferencial no drywall utilizado. E o Felício diz: minha dúvida é referente à estrutura de prédios altos com paredes de drywall interna. Com o aumento da espessura das paredes e das lajes, quais os desafios dos construtores? Então, essa relação que é bem interessante do parede de concreto com o drywall. O drywall, né, ele casa muito bem porque ele é uma coisa que vem, um produto que vem trazendo produtividade, né, e leveza também. Tá? Para vocês terem uma ideia, a gente fez uma obra em Ribeirão Preto agora, de 30 pavimentos, tá? 8 por andar, ou seja, uma obra grande, e a gente simulou a estrutura convencional com todos os revestimentos convencionais e transformou ela em parede mais drywall. A gente tirou da torre 3.000 toneladas de carga, e isso vai refletir diretamente na fundação. O drywall, para a parede, não tem drywall especial nenhum. Tá? É que a gente, às vezes, aqui no Brasil, a gente está acostumado a não fazer drywall. A gente fazia parede, gesso acartonada. Ou seja, não tinha projeto. Quem fazia a especificação era o montador, né? Então, não, a gente acredita em engenharia. Engenharia é projeto. Então, você tem que ter um projeto de drywall, né? Para colocar banda acústica onde precisa colocar banda acústica, reforço onde precisa colocar reforço, isolamento acústico onde precisa colocar isolamento acústico, né? E isso é um drywall, né? E a hora que a gente vai para edifícios altos, o drywall falando com um pilar, que seria um convencional de 25 ou uma parede de 19, a interface é a mesma coisa, né? E até uma estrutura que ela é menos deformável, até. Ela é mais rígida. Então, ele até ajuda em algumas questões nisso aí. E, além disso, aumenta a produtividade da montagem da forma. Porque não é que você tem menos forma para montar, você tem menos esquinas também para montar. Você deixa a forma mais reticulada e melhor modulada, portanto, também com melhor aproveitamento. Perfeito. Essa aqui eu acho que é mais para o Palanca, mas o Paulo pode comentar também. A Arika Adak pergunta: qual a vida útil média em quantidade de unidades habitacionais de um jogo de forma movimentada? Sim, vamos falar em quantidade de concretagens, né? A gente pode transformar isso em joguinho, jogão e tudo mais. Eu uso 2 termos. Eu uso durabilidade e usabilidade. Vai. Usabilidade é legal porque você não está usando a forma por usar, você está concretando e você espera da forma que ela te entregue uma boa superfície de concreto para depois você vir dar acabamento e tudo mais. Então, usabilidade, média Brasil, a gente está falando de 600 concretagens, usabilidade, ou seja, até 600 concretagens a forma está te entregando, aqui no Brasil, uma boa superfície de concreto. Agora, a durabilidade, o alumínio é um metal extremamente durável. Portanto, o que a gente escuta no mercado são os 1000 usos, né? Sim, a forma ultrapassa os 1000 usos a nível de durabilidade. Porém, o nosso histórico, ainda aqui no Brasil, não é tão positivo em relação a isso, ou seja, o concreto já começa a ficar marcado, né? Por conta dos cuidados e do manuseio também das formas. Agora, a média de 600 é uma média muito boa também, tá? A nível de acabamento de concreto e superfície, enfim, geometria.
por assim dizer. Quer comentar alguma coisa, Paulo, em relação aos cuidados? Eu acho assim, para chegar na vida maior da forma, não adianta querer chegar com a mesma forma sem fazer nenhuma manutenção, nenhuma limpeza nela com 600. Então, você tem que desformar, você tem que fazer uma limpeza com uma espátula no entre painéis, lavar depois a concretagem, tudo isso que vai te ajudando a fazer, mas é chato fazer isso. Não, é chato pra caramba mesmo. Mas se você não faz isso, a sua forma você vai tirar 100 usos dela assim, ó, instalado o dedo, fácil. Você tem a questão de você fazer uma limpeza da área de contato, ela parece aquela palha 2, né? Parece um bombrilzão, fazer, porque o concreto ele vai grudando, o autoadensável, ele é um concreto, você pega na mão, ele parece que tem uma cola branca, né? Aquela cola tenaz, ele é grudando, ele gruda, por mais que você use desmoldante. Então tem que fazer essas manutenções periódicas, para depois, em algum momento dela, fazer uma manutenção um pouquinho maior, para chegar nessa vida útil aí. Senão, milagre não adianta. Paulo, uma pergunta específica sobre as concretagens. Existe alguma atenção em especial às juntas frias de concretagem? O que acontece? A gente tem alguns artifícios que a gente usa na forma para criar algumas rugosidades, para ter uma união melhor entre os concretos, né? E também, muitas vezes, depende de como está dimensionada a estrutura, né? Você tem algumas armações que fazem essa costura entre a concretagem, a armação que só serve para isso, tá? E, dependente, ainda tem mais um pulo, que é você usar nessa região vertical das emendas de concreto, aonde você está na fachada, uma fita hidroexpansiva. E como que ela funciona? Ela está mortinha lá dentro do concreto, a hora que a água chega nela, ela estufa. Ou seja, ela não deixa essa água querer entrar dentro da unidade ou do que for, né? Então, são alguns elementos que a gente utiliza nessa questão. Bom, vamos lá. Uma pergunta que se repete aqui, o Gilson Miranda, deixa eu ver aqui mais aqui, Guilherme, não vou conseguir, Guilherme, falar o teu sobrenome, é aqueles sobrenomes eslavos difíceis de falar, mas a pergunta dele é sobre caixilhos, né? Sobre a execução dos caixilhos, então eu queria que vocês comentassem isso. Bom, dos caixilhos, né? Uma coisa que é fundamental, na hora que a gente está começando a racionalizar a construção, é você tentar uniformizar algumas dimensões de caixilho. Não é ter num dormitório o caixilho com 1,32, no dormitório do lado 1,35, né? Então, o caixilho vai para 1,35, né? Você não pode ir para o menor, porque senão você não atende às questões de ventilação, luminotécnica, né? É muito mais barato você comprar 2 caixilhos de 1,35 do que 1,32 e outro de 1,35, tá? Porque você entra em linha de produção nas fábricas, tá? Esses caixilhos, eles são parafusados na estrutura, né? Não são fixados com a questão de espuma, até porque a espuma ela tem uma vida útil que não é tão grande assim, né? E a gente pode ter, dependendo da região, a questão de vento, né? Ainda mais em prédios altos, por exemplo, o vento é muito importante. Você pode ter sucção de caixilho, né? E isso é um acidente bem complicado, tá? Mas hoje os caixilhos não são nenhuma dor de cabeça. E você também procurar dimensionar seu castilho pensando na modulação da forma, né? Porque você trabalha numa modulação de forma de 5 centímetros já ajuda muito, né? Para você não ter os painéis complementares. Esses painéis, claro, por metro quadrado, como eles não são padrão, eles vão custar um pouco mais caro, sim. E o pior para mim disso não é custar mais caro. Claro, não sou louco. É você, na hora da montagem, você montar esse painel numa posição errada. Você começa a tirar o ambiente do esquadro, tá? Então, quanto mais bonitinha for sua forma nessa questão de modulação, você ainda vai ter esse ganho e essa chance de errar menor. Palanca, quer comentar? Quando a gente fala em caixilho, do ponto de vista da forma, a gente fala em módulos inteiros, como o Paulo mencionou.
E, além disso, é importante a gente pensar que você não vai ficar só em um projeto, né? Você entra no universo da parede de concreto, você vai querer replicar e vai querer mudar a arquitetura e tudo mais, mas a gente pode pensar do ponto de vista da coordenação modular que o caixilho ele é um módulo e que ele pode ser repetido em outros projetos arquitetônicos. Eu posso mudar ele de posição desde que eu desloque o módulo completo, né? Num múltiplo que seja satisfatório para que sejam reaproveitadas essas peças da forma. Perfeito. Bom, a gente ainda tem algumas perguntas, mas o nosso tempo estourou bastante, então eu queria encerrar agradecendo bastante a participação de vocês. A gente encaminha as perguntas que restaram para vocês responderem. Eu queria agradecer primeiro ao Palanca. Obrigado, Palanca. Eu que agradeço em nome da Força, EBSC Web e a todos os presentes. E também agradecer ao Paulo. Obrigado pela participação, pelas respostas. Obrigado, como sempre, obrigado a você que está procurando assistir isso para buscar conhecimento. Isso é fundamental, você está de parabéns. E obrigado tanto ao dividir com o Palanca, com o Eric, também toda a equipe aqui de produção que está ajudando a gente a fazer isso sozinho. Não é a câmera de casa, não. Tem uma baita de uma equipe aqui atrás. Parabéns para eles todos também. E agradecer a Força por proporcionar esse evento para o meio tempo. Bom, eu queria que vocês respondessem, todos os participantes respondessem a nossa enquete, né? O que vocês acharam do conteúdo do evento. São só 3 tópicos, então é bem fácil e rápido de consultar. Então, vou dar um tempinho aí para todo mundo responder. E eu queria também já dar alguns lembretes rápidos, né? Como eu mencionei no início da nossa apresentação, esse evento está sendo gravado e essa gravação vai estar disponível após a realização do evento, ou seja, daqui a alguns minutinhos no site, no portal EBSC Web. O certificado ele vai ser enviado por e-mail que foi utilizado na inscrição nos próximos dias, junto com esse link de gravação. Então, fiquem tranquilos, todos receberão tanto a gravação quanto o certificado. E qualquer dúvida, por favor, só entrar em contato conosco. Queria agradecer a participação de todos, né? Um dia de trabalho. Acho que reservar um tempo para a formação, para o aprimoramento profissional é muito importante e é nisso que a gente acredita aqui na EBSC Academy, no portal EBSC Web. Eu me despeço de todos, desejando uma boa tarde, saúde e sucesso para todos. Até mais.